com o BIM, inclusive por gostar de ser jogador de videogame, digamos assim. Mas tirando aí a galera que chegou para bagunçar, tenho certeza que vocês vão achar muito interessante aqui o que a gente tem para apresentar para vocês, porque é aquela coisa, como eu estava falando no início, né? O BIM é uma área extremamente nova. E apesar que se fala desde os anos 70, apesar que eu trabalho com Revit desde 2005, apesar que muita gente trabalha desde 2009 ou 2012, mas ele está no momento agora de criar, de inventar, de trazer novidades. E é disso que a gente vai trocar ideias hoje. E também, como eu havia falado, com diferentes especialidades para sugerir coisas para vocês. E eu vou inverter um pouquinho aqui a situação, vou começar com o Everton agora. O meu primeiro contato com o Everton foi uma coisa bem assim, bem inusitada para mim, no tempo que era trabalhar com BIM para interiores. E foi assim que eu conheci pelo Face, depois ele gravou alguns vídeos lá e a gente fez umas parcerias e a gente só melhorou o nosso contato daí em diante. Muita gente, Everton, ainda tem esse tabu. Ah, o BIM só é bom para o edifício, o BIM só é bom para arquitetura, não é bom para interiores. O que é que você tem a falar sobre o que é que dá para se fazer Ah, aí vamos dentro? lá. Acho que tudo, né, tudo começou lá atrás, aonde eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas e não é nenhuma arrogância, nem prepotência, nem nada a começar a trazer essa questão do uso do BIM para projetos de interiores, né? E é muito interessante isso que o Alan traz, porque até hoje vê-se, né, uma espécie ou de preconceito ou uma descrença de que o BIM pudesse ser usado para interiores. A primeira coisa que é importante vocês entenderem é que projeto de interiores, a gente não está falando de decoração, esse é o primeiro ponto, né? É uma coisa distinta uma da outra. Quando você está falando de acabamento de um edifício, revestimento, gesso, iluminação, isso compete ao projeto de interiores que acaba acontecendo. E eu acho que a gente, ao longo desses anos, começou a ter uma maturidade maior sobre o que nós estamos falando, sobre o que a gente está discutindo. E eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente é a proposta da palestra hoje, né? E até mesmo quando a gente conversa com alunos, né, dentro da pós, os alunos começam, nossa, mas eu não imaginava que isso daqui poderia ser um campo de trabalho também. Então, hoje, o meu trabalho ficou muito conhecido pelo projeto de interiores, né? Graças a Deus, hoje no Brasil todo existem milhares de escritórios que trabalham tanto com o Revit quanto o ArchiCAD para projetos de interiores, né? Sempre trazendo essa questão de que a gente está trabalhando de forma mais BIM, colaborativa, e de que o projeto de interiores ele é uma etapa de uma série de etapas que um projeto tem, né? Como arquitetura, hidráulica, elétrica, e está todo mundo interligado, né? Tanto que quando eu chego na aula, normalmente o meu módulo ele acontece no meio, né? Os alunos já tiveram hidráulica e elétrica. E eu até comento, olha, a hidráulica e elétrica ela surgiu a partir do meu projeto, né? Meu, que eu digo, do grupo de professores que desenvolveu. Então, sem o layout, sem o que iria acontecer no edifício, eu não tinha como desenvolver a hidráulica e elétrica. Eu até poderia, mas eu teria um retrabalho, porque essa informação deveria estar contida numa etapa anterior. Então, hoje a gente vê que existe uma série de campos, uma série de disciplinas, né? E até mesmo existem desdobramentos por conta do interiores, né? Que depois eu posso até comentar algumas áreas de atuação que eu tenho visto por conta do interiores dentro do universo BIM, né? Que acabam se desdobrando aí. Mas eu acho que hoje a gente já está conseguindo desmistificar cada vez mais esse uso do próprio BIM para o projeto de interiores, entender o que é de fato projeto de interiores e tirar dessa coisa de que, olha, né, só quem usa SketchUp ou que SketchUp é a melhor ferramenta, né? Até essa é uma discussão muito grande dentro da pós. Como que eu faço BIM, né? Qual que é a ferramenta ideal? Mas a gente entender que, seja Revit ou ArchiCAD, eles são softwares que são ferramentas dentro de um processo BIM que vão colaborar muito com interiores. E acabou sendo o meu nicho, por exemplo, como o Alan falou, cada um de nós acabou indo para uma especialidade, tanto que isso é uma disciplina dentro da pós, né? E os alunos, conforme veem o assunto sendo discorrido, falam, caramba, eu não imaginava que isso tinha tanta ligação com outras disciplinas, né? Patrícia até colocou ali, o SketchUp está tentando ir para o BIM, sim. A Trimble está tentando cada vez mais tornar o SketchUp BIM, né? E eles estão indo por esse caminho porque eles viram que, querendo ou não, o próprio Revit e ArchiCAD acabaram tomando um nicho do mercado,
né? Mas eles estão indo cada vez mais sim. E aqui, Patrícia, também é legal, né? Entender que aqui não é uma defesa de software, né? A gente traz isso até dentro da pós do IPOG. A gente não vende software, o que a gente vende é um processo, uma metodologia onde os softwares são ferramentas que vão acontecer nesse processo todo. Alan, você tá mudo, tá? Verdade. A propósito, turma, até peço que comentem que software vocês trabalham. Vocês já estão trabalhando com algum BIM, ainda estão no Sketch, no AutoCAD, trabalham com, sei lá, o Edifícios, o Revit, enfim, ArchiCAD. E aí, Everton, você trocou numa coisa bem interessante, que muita gente já trabalhava com parte do layout, pelo menos a parte mais básica, eu mesmo já fiz muito isso. Eu sempre preferi me preocupar mais com a parte de 2D, eu usava muito bloquinho 2D, simplesmente, coisas que eu trazia do CAD mesmo, levava para montar meu render no Max, tal, fazia minha modelagem no Revit e levava para finalizar lá. Mas aí eu também quero trocar um monte de ideias aqui sobre um monte de coisinha que eu anotei aqui que eu vejo com um potencial gigantesco ainda dentro dessa área de interiores, como a gente chama na pós, né, de espaços internos, que engloba ainda algo mais abrangente, né? Mas antes disso aí, deixa eu trazer um pouquinho Campelo também. O que é que você vê, Campelo? Você tem uma especialidade maior hoje na parte de infra. E, de acordo com o nosso decreto, é uma das áreas que vem aí mais pesadas para cima do BIM, no sentido de vamos começar por ela. Fala um pouquinho sobre isso daí. Eu vou pegar só um pouco do gancho do Everton também nessa questão dos espaços internos, né? Que numa obra, por exemplo, como a usina hidrelétrica, né, a gente nos preocupamos muito com o layout do nosso empreendimento. Então, é isso que ele falou, ele vem ao encontro de que, até por exemplo, dar um exemplo aqui do simples para o mais complexo, né? Nós temos nossos escritórios, né? Então, para a gente poder iniciar uma obra, a gente precisa saber, primeiramente, a questão vocês dois que são arquitetos, né, Alan, que sabem melhor que eu, tem muito mais propriedade, né? Mas na minha ignorância, né, como engenheiro civil, né, nós temos ali as luzes, né, dependendo das cores, que isso nos dá um certo conforto nos trabalhos. Então, a nossa equipe de interiores são arquitetos, de fato, e eles iniciam essa parte de luminotécnico, mobiliário, né, onde vai ficar as mesas dos gerentes, dos coordenadores, dos projetistas, né, visando esse conforto nosso, né? Então, esse primeiro ponto. Aí do simples, que é o escritório nosso canteiro, né, de obras, né? E para o complexo, a própria usina em si. Então, onde vai ficar a questão da sala de controle, a iluminação da sala de controle, né? Onde ficarão os painéis, né? Então, tudo isso faz parte de uma etapa, né? E ela é a primeira etapa, por incrível que pareça, e ela é importantíssima. Se tiver alguma coisa... eu até comento em obra, e nós falamos isso aqui em obra, que aqui nós não podemos improvisar, né? Não há espaço para improvisos, né? E o BIM nos dá a gente consegue mitigar problemas, né, antes mesmo da obra estar pronta. Então, isso é algo, viu, Everton, que aqui a gente, na infraestrutura, né, isso é realidade, tá? E como o Alan falou em relação à infra, né, do decreto, enfim, nós temos um investimento muito pesado, isso até é algo para quem trabalha na parte até econômica, né, se você quer levar a economia, né, de uma certa região, de um país, você deve investir em infraestrutura. Então, é a infra que, de fato, impulsiona a economia, porque ela vai para todos os setores, né? Setores de equipamentos, de mão de obra, de têxtil, né? Enfim, de tudo, né? Então, ela movimenta muito. E o governo federal, né, e as empresas, né, enfim, que fornecem projetos para o DENIT, né? E o DENIT, que é o cliente maior, né, nessa parte de projetos de infra, viu e vê, né, o BIM primeiramente como uma ferramenta que dá controle total para os empreendimentos. Você sabe muito bem que a obra de infra é casa de milhões, né? Um projeto básico é milhões, não é 10 mil, não é milhões, né? Então, a nossa obra aqui, para vocês terem ideia, é 275 milhões de reais, né? Um erro, um erro de 1% é um absurdo de prejuízo, né? Belo Monte foi 30 bilhões, Alan, só para você ter ideia em questão de números, e Belo Monte
fui os responsáveis pelo sítio Belo Monte lá, e nós calculamos todo ele dentro das ferramentas Civil 3D, Revit, né, e tivemos que utilizar Bentley também lá dentro. Fizemos dentro do fluxo, trabalhamos com essas 3 ferramentas e o Navisworks, obviamente, né, para a questão de compatibilização da parte de planejamento de obras, tá, e orçamento. Então, assim, essa para você ter ideia do peso que é e o que o BIM representa lá ao longo do tempo aí e ao longo dos nossos empreendimentos. Tá? Então, nós não vendemos, como a Ana falou, né, nos nossos... Eu leciono, gente, modos de infraestrutura, né, no IPOG, e isso é discutido muito nas nossas aulas, né? Afinal, qual que é a melhor, qual que é a ferramenta, né? Qual que é, né? Bom, a ferramenta que atende ao meu processo. Então, nossos processos, temos aí o Bentley, trabalhamos com Bentley, trabalhamos com Autodesk, né? E dentro do fluxo é entendido e é ensinado esses fluxos, né, e processos lá dentro. Tá? E a ferramenta, ela faz parte, eu sempre falo que ela é o meio, né? O início sempre está lá o engenheiro, o arquiteto tomando a decisão, né? A ferramenta está ali para nos otimizar processos, né? E eu valido como engenheiro o resultado ali, enfim, né? As informações que eu insiro ali naquela nossa ferramenta, tá bom? Então, assim, sendo bem sucinto, é isso. Alanzão. Muito bom, até porque muita gente que está começando principalmente, né, vê o BIM como a ferramenta em si, né? Muita gente começa a mexer no Revit, aí vende no marketing deles como, trabalhamos com BIM, ou trabalha com ArchiCAD, trabalhamos com BIM. Não necessariamente, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com o Revit lá em 2005, mas eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar com BIM em 2012, 7 anos depois, que aí era algo muito mais completo, muito mais complexo, né? Era integrado com outras disciplinas, era integrado com o processo do projeto, com o processo da obra. É aí, de fato, que começa a surgir o BIM, né? Você, por exemplo, aí citou o Civil 3D, aí temos a InfraWorks, temos outros softwares também de outras empresas que trabalham com essa parte de infraestrutura. Para a parte de engenharia, diz aí mais alguns softwares aí que você costuma usar. Só se desmuta que você esqueceu aí. Desculpa. Então, o Robot, né, o robô da Autodesk, é uma das ferramentas que a gente utiliza para análise de obras de artes especiais, como pontes, né, viadutos, tá? Usinas também. Eu achava que o robô só funcionava só era para estrutura. Não, para a estrutura você consegue colocar cargas, né? Você consegue inserir, simular cargas dentro dele, né? Ele te dá vários resultados, né? Que você, com aquilo ali, você toma algumas decisões, né? Então, eu utilizo para viaduto, pontes, né? Próprio Revit, o Revit, né? Não vou assim dizer, o Revit, o ArchiCAD também nós utilizamos, né? TQS, né, nós utilizamos TQS também para análise estrutural, cálculo estrutural, dimensionamento estrutural. Navisworks já falei, já citei o Infra, e são esses que me vêm na cabeça agora. O Primavera, né, que é para planejamento, só que o Primavera é uma ferramenta mais de gestão, né, mas ele é vinculado, no fluxo ele faz parte também, né, do processo. Aí ele acaba entrando aí, tá bom? E já que estamos falando de oportunidades no mercado de trabalho, pensando em BIM, né, o próprio software em si, às vezes não necessariamente nem pensando em BIM, pensando só na modelagem ou pensando em fazer trabalhos 2D mesmo, coisas que aproximem a obra, o escritório, outros parceiros que ainda não estão envolvidos com o BIM. Às vezes o simples uso do software já é uma gigante oportunidade aí que as pessoas podem começar a oferecer. Então eu vou até pedir, Carlos, que você anote aí no chat para o pessoal pesquisar também. De repente eles procuram alguma área específica aí na área deles e eles começam a pesquisar sobre isso e já começam a se familiarizar com as ideias, né? E Everton, para a área de arquitetura e design, o que é que você pensa aí? O que é que você está se envolvendo? Olha, pessoal, uma coisa que é bem interessante, tá? Vocês começarem a observar. Primeiro, assim, queria trazer para vocês. Não tem como a gente acabar não falando da aula, porque a gente vive a aula do IPOG, né? Seja uma vez no mês, 2 vezes no mês, sempre está acontecendo ali. Primeiro vocês entenderem que as oportunidades de mercado, elas são imensas, tá? Aqui, por exemplo, não é uma especialidade minha, não é algo que eu trabalho com isso, mas só para vocês entenderem algo que eu vejo ainda muito engatinhando no Brasil, eu acho que valeria a pena o pessoal dar uma olhada, né? Embora não seja todo arquiteto que vai se envolver com esse tipo de trabalho, mas é paisagismo, né?
Por exemplo, hoje eu vejo o paisagismo, e eu não estou falando, gente, tá? Aqui nenhum problema contra isso, mas assim, aquele paisagismo de um jardinzinho de 3x3, tá bom? Na frente da casa do condomínio. Eu estou falando de paisagismo de condomínio, eu estou falando de paisagismo urbanístico. Esse é um tipo de assunto que eu vejo muito cru ainda dentro do mercado BIM. Existem algumas referências americanas, tá? Eu tenho, inclusive, uma amiga, uma colega, né, na verdade, de trabalho. Nós trabalhamos durante um tempo que ela trabalha em Campinas, onde ela trabalha com o BIM voltado para paisagismo, mas eu acho que é muito importante a gente começar a observar esses mercados que não estão sendo explorados como uma bela de uma oportunidade, né? Então, assim, eu tive hoje, acho que na pós até hoje, eu devo ter conhecido, a gente já deu aula para muito mais de 2.000 alunos, mas, assim, uns 3 alunos que falaram, professor, eu trabalho com paisagismo. Então, eu falo, cara, aí está uma bela de uma oportunidade de mercado de trabalho, né? Outra coisa que eu sempre falo com os alunos, por exemplo, no projeto de interiores, uma das coisas mais importantes dentro do projeto de interiores é a composição do projeto. E aí o que entra? Entra a parte de mobiliário. Então, mobiliário, se eu estou falando de mobiliário, se eu estou falando de uma série de elementos como luminárias, enfim, a gente está falando de famílias, a gente está falando de componentes, seja ele para o Revit ou seja para o ArchiCAD, tá? Existem hoje pessoas que são especialistas em parametrização, né? Quer ver um exemplo muito prático, né? Eu hoje estou fazendo um processo, eu acredito que ele seja o maior escritório de arquitetura de Sorocaba, tá? É um escritório muito bacana, e eu estou fazendo o processo de implantação de... a gente não está tratando a respeito de BIM, tá? A gente está tratando a respeito de Revit no escritório deles. Só que eu não estou, hoje em dia, eu comecei, como o Alan mesmo falou, muitos de nós começamos como instrutores de Revit, né? E antes eu era um instrutor de um centro de treinamento, onde a gente tinha um curso apostilado, né? E muitas escolas trabalham com cursos apostilados. Hoje eu já não trabalho mais dessa forma. Hoje, qual é o meu trabalho? Eu só dou um treinamento voltado junto com uma consultoria, porque hoje eu entendo que eu vou trabalhar com um escritório onde eu preciso entender a logística, a gestão daquele escritório, o processo projetual deles, e eu desenho o treinamento em cima do processo deles. Então, assim, é reunião com a equipe antes, é um outro nicho de mercado, né? Eu tenho o nicho das pessoas que querem um curso básico e eu tenho esse nicho de um mercado voltado específico, né, para esse treinamento. E dentro disso, só para vocês entenderem, hoje eu tenho trabalhado como professor no IPOD, os projetos de arquitetura de interiores e esses treinamentos específicos. Eu, Everton, não tenho tempo de parametrizar as famílias, por exemplo. Não dá tempo, porque cada escritório eu faço uma lista das famílias específicas. Quem que faz? É uma pessoa externa para mim, que eu contrato ela simplesmente para fazer esse processo. E aí o que acontece? Nisso tudo eu estou gerando emprego para uma outra pessoa é, né, vamos dizer, um especialista só em parametrizar, e percebam que as oportunidades vão começando a ser desenhadas, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que existe oportunidade para um monte de coisa. E sem contar que eu acredito muito dentro do BIM, existem os subnichos, né? Por exemplo, eu vou ter uma pessoa que vai parametrizar para hidráulica, uma pessoa que parametriza para elétrica, uma pessoa que parametriza... Porque, embora a parametrização seja um conceito que ela vai percorrer o BIM como um todo, a gente não entende de tudo, né? E o BIM vai propor isso, que você não vai entender de todas as coisas. Você vai ter uma noção geral, mas, por exemplo, eu não entendo de infra como o Campelo entende, né? Até porque é a especialização dele, né? Então, e não há problema nenhum nisso. Então, talvez alguns parâmetros sejam muito voltados para a parte de infra. E aí eu vou ter pessoas especialistas nisso. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, eu falo muito isso na aula, você precisa olhar a cada módulo, a cada disciplina e falar, tá, o que isso aqui para mim é importante, como eu poderia ganhar dinheiro com isso daqui, né? E sempre há, nas questões macros, que eu posso ir para o micro, né? Por exemplo, parametrização é um assunto que eu posso virar especialista. Mas eu parametrizo exatamente o quê? Infraestrutura, elementos ou componentes para estrutura, para hidráulica, para elétrica. Visto hoje que nós temos especialistas, né, dentro do BIM, pessoal que trabalha só com bombeiro, só com projeto elétrico, só com projeto hidráulico, só com interiores, só com arquitetura, a infraestrutura. Então, eu acredito que a gente precisa começar a abrir um pouquinho a mente, sair um pouquinho daquela coisa, eu vou fazer exatamente isso daqui, né? Eu me lembro de um aluno mesmo, foi na turma de Londrina.
professor, eu estou muito perdido porque eu não sei, eu sou do paisagismo e eu não sei como aplicar BIM. E aí a gente bateu um papo com a sala toda mesmo, tipo, tá, como que acontece o paisagismo? E eu pude bater um papo com ele, porque eu trabalhei 2 anos e meio em escritório de paisagismo. Então eu entendo como é o processo paisagístico. Olha, você precisa disso, disso, caramba, professor. E ainda eu falei para ele, falei, bom, dentro disso que a gente acabou de discutir, você entendeu por onde percorrer, tá? E se agora, fora isso, teu escritório desse consultoria para outros escritórios que querem trabalhar em paisagismo, e aí você tivesse uma outra equipe no seu escritório que desenvolvesse as famílias paramétricas, e ele falou, caramba, professor, só aqui eu tive 3 nichos de atuação de mercado. Sim. Eu acho que a gente precisa começar a pensar como que eu vou utilizar isso a meu favor, né? Hoje eu já tenho saído dessa coisa do treinamento genérico e estou indo para o treinamento específico, porque hoje entendo que chegou o momento do mercado, eu não sei como o Alan ou o Campelo veem isso, mas parece que o mercado de escritório entendeu que o BIM veio, está vindo como uma avalanche e agora a gente vai ter que abraçar isso, só que eu não quero mais coisa genérica, eu quero coisa específica, então eu vou te atender de forma exclusiva. Isso me traz um valor diferenciado, isso me traz um atendimento diferente e a gente começa até mesmo a criar um outro subnicho no meio disso tudo. Então, eu acho que é isso. Curiosidade, Everton, o escritório que você trabalhava de paisagismo aí, em Sorocaba, era aí mesmo? Ele trabalhava já em BIM ou ainda em CAD? Não, puro AutoCAD, né? Legal E é muito demais. engraçado que hoje você observa, né, aquilo que eu fazia com eles, embora eu não sou um arquiteto paisagista, né, eu era muito mais, era um conhecimento empírico do próprio escritório, o que eu via é que hoje, observando o que eles faziam no BIM, isso seria muito fácil de transcrever, sabe? Tipo assim, tá, o caminho é só esse daqui, os parâmetros são esses, a tirar as áreas das forrações e dos metros lineares você tiraria por essa ferramenta do Revit ou do ArchiCAD e estava resolvido, né? Então, assim, e aí tem alguém que domina esse conhecimento e vai falar, olha, eu sei como você faz a transcrição. E é aí que eu vejo como oportunidade, né? A gente precisa olhar tudo como uma oportunidade. E quando você cita, né, que com pouca conversa você abriu 3 novas oportunidades, 3 novos nichos de trabalho para esse arquiteto paisagista, não sei se ele era arquiteto. E se ele focar em somente uma delas, já é suficiente para ele fazer somente aquilo ali para o resto da vida, de tanto trabalho que tem em cima daquilo. Hoje, Everton, eu digo mais o seguinte: hoje minha maior dificuldade é conseguir selecionar o que é que eu quero fazer. Porque tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa por todos os lados, todo dia gente me pedindo para participar de tanta coisa, que se eu fosse fazer como antigamente, que eu dizia sim para tudo, eu já já não estaria mais aqui entre vocês, porque já teria morrido. De tanta coisa que tem para fazer. E também eu estou anotando várias ideias aqui que eu quero depois listar para vocês, mas no finalzinho da live eu vou começar a trazer esses pontos, né, que podem se tornar oportunidades aí para dentro dos escritórios de vocês. No começo, a gente tem muito aquela mania, né, de querer pegar tudo. Campelo, por exemplo, lá no escritório dele ele faz de tudo. Mas será que é ele que faz tudo? Ele faz obra. Claro que não. Última vez que eu falei com ele, o escritório dele trabalhava com elétrico, com hidrossanitário, com infra, fazia os de arquitetura, fazia obra, fazia tudo. Mas será Tava que é na ele a faculdade, pessoa? Mas será que é ele a pessoa que faz tudo? Ou são os parceiros, é o pessoal do escritório, são as pessoas que estão trabalhando junto com ele? E aí eu abro essa nova ideia aqui, Campelo, para perguntar o seguinte: existe fazer BIM sozinho? Jamais, em hipótese alguma. Se você ouvir alguém falando isso, essa pessoa desconhece de todo o processo, né? Tá falando aí enfim, né? Não tá se equivocando nas palavras, né? E quando o Alan, realmente, de fato, nosso escritório a gente atende aí um nicho assim bem interessante, mas de fato não, a gente não faz tudo não. Nós temos parceiros, né? Temos aí profissionais que estão aí envolvidos, né, em todos os nossos processos. E o que o Everton falou é algo bem interessante, porque, por exemplo, olha, teve um aluno que ele falou, Campelo, na área da infra, né, como é que eu posso estar, enfim, atuando, trabalhando, né? Hoje ele é um cara que só faz sinalização apenas. E ele
ganha uma nota e, assim, né, vamos falar do ponto de vista de trabalho, né, ele tem muita demanda, mas muita demanda de trabalho, mas demais, né, porque é algo muito específico e algo que, assim, né, muita gente acaba não enxergando, né, esse nicho aí, né, porque ele tenta focar em tudo, abraçar tudo e não vê ali as oportunidades que temos, né, que existem aí nos nossos mercados, né, então, obviamente, né, nós temos uma pessoa para modelar a parte hidráulica, para a parte elétrica, tá? Parte de turbinas, de usinas, temos um cara específico para isso, né? Temos um cara específico para a parte de civil, concreto, né? Parte de terraplanagem. Então, se a gente for listar aqui, gente, nós temos aí um nicho muito grande. Obviamente que também, né, nas nossas obras, tá? Nós fazemos projeto de edificação, mas nós temos parceiros, temos profissionais envolvidos. Obras de infraestrutura, pontes, viadutos, nós temos profissionais envolvidos. Então, não dá, gente, impossível você fazer tudo sozinho, não dá. Então, quando se fala em BIM, é colaborativo mesmo, né? Nós temos que, os players envolvidos, nós temos que trazer os nossos players envolvidos aí para dentro do nosso escritório, né? E aí surgem oportunidades. Alan, só uma observação, coisa rápida, surgiu uma proposta para fazer uma modelagem de uma ponte, né? Modelagem de uma ponte. Eu lancei no mercado para ver se eu conseguia, né, encontrar, e eu não tinha alguém específico para modelar a ponte. Então, para você ter ideia que é um mercado que as empresas todas estão envolvidas e as empresas todas estão querendo que seus projetos fiquem BIM, né, que traga, né? Então, o INCRA pediu agora que os projetos anteriores de escrituras, né, enfim, fossem passados para dentro do Civil 3D. E eles abriram, então, na verdade, eles abriram um edital, contrataram uma empresa para poder fazer isso, e não teve pesquisa, não teve gente interessada, porque é um mercado que ninguém vê e enxerga, entendeu? Então, na área da infra também a gente tem muita coisa lá, tá bom? Seu áudio está mutado, Alan. Já vou até puxar para Everton de volta aqui, quando a gente falava sobre interiores. Claro que ele é arquiteto também, além de designer, mas eu estou puxando muito nisso porque eu gosto muito de puxar naquela ideia de novas oportunidades, né? Porque assim, todo momento nas aulas, alguém chega para mim e pergunta, Alan, eu queria trabalhar com tal assunto, X, sei lá, projetos com steel frame, projetos trabalhando com alvenaria estrutural, ou com tijolo ecológico, ou com coisas muito específicas assim. Sei lá, teve um aluno que estava querendo fazer projeto de segurança, colocar rede de segurança, enfim, um monte de coisa lá. E muitas vezes eles dizem, eu trabalho com isso aqui, mas eu faço no CAD porque eu não conheço ninguém que trabalhe com isso, e não tem template, não tem nada, aí eu fico no CAD mesmo porque não tem ninguém, não tem nenhum material, não tem família. É aí onde eles deixam de aproveitar uma grande oportunidade, hein, Everton, meu caro Watson? Na verdade, gente, toda vez que vocês chegarem à conclusão que ninguém faz aquilo, isso é ótimo. Passa. Essa é a questão. Isso é tipo... Gente, aqui vai falar alguém para vocês, tá? Que a primeira vez que eu tive um contato onde eu tive que empreender de fato, né? O Alan se misturou um pouquinho nessa história, foi quando eu lancei o meu curso de Revit para interiores na época, e eu me lembro que eu ouvi, né, do Matheus Azevedo na época, Everton, não existe no Brasil um curso de Revit para interiores. E a minha resposta para o Matheus Azevedo foi, Matheus, eu odeio empreendedorismo. E é verdade, gente, eu odiava empreendedorismo. E hoje eu olho com outros olhos, é do tipo assim, gente, o que eu posso fazer que ninguém faz? E aqui eu vou contar uma outra história real para vocês. Estava numa turma de Natal, uma turma queridíssima, no Brasil todo conhecida do IPOG, né? E eu me lembro que um aluno chegou para mim no sábado de manhã e falou, professor, eu trabalho com um projeto de estrutural e eu preciso de algumas famílias específicas dentro da minha área, eram uns tubolões lá, para a parte estrutural, e eu não consigo, eu não acho isso, é por isso que eu não fiz até agora a transição para um software de plataforma BIM e tal. Eu falei assim para ele, olha, espera hoje, porque parametrização no meu módulo entra no sábado à tarde. Espera hoje o final da tarde e a gente conversa depois, tudo bem? Eu quero só que você veja algumas coisas. Beleza. Quando foi domingo de manhã, ele me chamou todo feliz antes da aula começar. Professor, eu preciso te mostrar uma coisa.
com aquelas ferramentas que o senhor tratou ali com a gente, o senhor ensinou os parâmetros. Professor, olha os tubolões aqui que eu precisava. Eu finalizei o projeto que estava amarrado com isso daqui. E aí, beleza. E ele estava empolgado com isso. Aí eu cheguei para ele, eu falei, meu querido, me fala uma coisa. Essas famílias que você acabou de modelar, isso são reais? É um produto que existe no mercado? Você compra esses tubolões? Sim, professor, é da empresa tal que faz. Eu falei, eles trabalham em BIM? Não, professor, não trabalha. Eles fornecem só umas imagens no site. Eu falei, e se agora você mandasse um e-mail para eles dizendo, olha, sou a pessoa tal, engenheiro tal, eu desenvolvi essas famílias dentro da plataforma, de um software de plataforma BIM, ele tem informações, ele tem parâmetros, ele tem isso, tem aquilo, faz uma apresentação e manda para eles uma imagem do que você fez ou um videozinho. E aí você pergunta se eles querem adquirir o produto, porque isso já está pronto. Nossa, professora, eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa. Eu falei, se você acabou de falar para mim que isso não existe dentro de um componente modelado em BIM, mas que isso existe na vida real para ser comprado, então isso pode ser vendido. E você pode ser a pessoa que pode fornecer esses elementos para essa empresa. Caramba, professor, eu vou mandar um e-mail para eles agora. É isso que eu quero que vocês entendam. Toda oportunidade do que não existe significa que é ali que eu vou ganhar dinheiro. Né? Assim como lá em 2008 não existia quem trabalhava com o BIM para projeto de interiores, ou com o Revit, ou com o ArchiCAD para projeto de interiores. Hoje nós vemos vários escritórios, inclusive no Instagram, fazendo propaganda, vendendo cursos de Revit para interiores, e de Revit para bombeiro, e de Revit para hidráulica, e de Revit, enfim, uma série de coisas, assim como o ArchiCAD, né? A gente tem uma galera trabalhando disso de uma forma muito bacana. Então eu acho que o primeiro ponto é observar o que não está sendo feito. É claro que nem sempre você vai chegar e vai parar e falar assim, o que não estão fazendo? É começar, como o Marcelo acabou de falar no bate-papo, estar atento às oportunidades e ver quais são os nichos. E ver como que eu posso atender o meu público com aquilo. Né? Como esse rapaz e percebam, ele estava numa aula de projetos de interiores, né, onde parâmetros é um assunto que acaba entrando muito para a gente ali dentro, por conta de imobiliário e uma série de coisas, e ele resolveu um negócio estrutural dele. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas ali, ele só estava feliz porque ele tinha resolvido um problema pessoal dele. E eu olhei para ele e falei, cara, você resolveu agora um problema de uma empresa, e você pode oferecer esse serviço. Alan, posso, falar mais um pouquinho? Tem um amigo meu, tá, que dentro desse processo, gente, só para vocês entenderem, ele trabalha com o Revit, ele trabalha com Twinmotion, Lumion, e ele gosta de game, tá? Ele gosta de jogo. Na construtora que ele trabalha, qual foi a ideia que ele deu? E até ele estava comentando, Everton, eu entrei lá, eu era um simples mortal. Até que numa reunião, ele tem uma seguinte ideia. Ele fala assim para a construtora, né? E é uma construtora grande de Campinas. E se nós transformássemos a experiência do cliente num jogo? E aí a empresa falou, como assim? A gente desenvolvesse uma plataforma, um aplicativo, aonde eu pegasse tudo aquilo que a gente modelou, e a empresa dele é muito voltada para galpão, e infraestrutura também. Se eu pegasse a disciplina de hidráulica, elétrica, a arquitetura dos galpões, tudo aquilo, eu jogasse numa plataforma de jogo, a gente mandasse esse aplicativo para o cliente instalar, seja no computador ou seja no celular, e o cliente visse o projeto através de uma tela igualzinho de um jogo. Então, ele mostrou para mim. Ele não pode expor isso, mas ele falou, Everton, deixa eu compartilhar minha tela com você e mostrar o que eu estou fazendo aqui. Gente, quando você abre a tela, tem assim, Start, os níveis que você quer ver as modelagens, e é um jogo de videogame, literalmente. E aí você passeia, como se fosse um Roblox da vida. Quero ver isso, Everton. Não, é incrível. E aí ele pegou e ele falou assim, a gente desliga e liga coisas. E aí, só para vocês entenderem, a base de tudo isso é um jogo de tiro. E o cliente pode personalizar quem é o avatar. Eles perguntam para o cliente, como que você quer o avatar? Né? E aí o cliente escolhe o avatar que ele quer, eles desenvolvem um avatar. É muito simples, tá? Não é uma mega produção. Mas olha para vocês entenderem. Um cara que gosta de jogo, que trabalha dentro de uma plataforma BIM, ele tem uma ideia dele e falou assim, antes eu era um simples mortal, hoje eu sou um deus dentro da empresa. Porque eu sou o cara que vende a experiência. Então, assim, só para vocês entenderem que a gente precisa começar a observar as oportunidades e observar as experiências. E uma coisa que a gente vai falar isso
em várias pós hoje em dia, o Alan sabe disso que a gente acaba comentando, né, nas aulas. Pessoal, o que a gente vende hoje em dia nada mais é do que uma experiência. E o BIM é uma baita de uma ferramenta para que a experiência do usuário seja a mais agradável possível. E é isso que vocês precisam entender. E como que eu vou facilitar essa minha experiência com o cliente? Né? Falei demais, Alan. Não, isso que é o legal. Ótimo. Campelo, quer dizer alguma coisa aí? Eu ia só Não, complementar não. uma coisinha aqui antes. Deixa eu só interromper rapidão. Muitas vezes ainda pegando o mesmo gancho aí que foi puxado, a gente pensa, essa área pouca gente trabalha, ou sei lá, tantas pessoas no Brasil trabalham com tal área. Mas e na sua cidade? Muitas vezes você pensa, não, já está muito saturada essa área de BIM para interiores e tal, porque já tem Everton, já tem tal, já tem 10 pessoas aí no Brasil que eu conheço que trabalham com isso daí. Mas e aí na sua cidade, ou no seu estado, na sua região, ou até fora do país, noutros países aí que falem português, ou que falem inglês, ou que falem outra língua aí, será que lá vocês não podem criar também, levar aquela oportunidade para lá? Quando eu fiz o mestrado, eu vi muita coisa desse tipo, né? A ideia do mestrado, do doutorado, é você trazer contribuições científicas relativamente inéditas, especialmente no doutorado, né? Mas muitas vezes esse ineditismo nada mais é que uma aplicação específica de algo que funciona muito bem lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, e você quer ver, será que isso funciona aqui no Brasil? Quem trabalha com isso no Brasil? Só Campelo mesmo que faz projeto de tal coisa. Começa a aplicar isso, seja o concorrente de Campelo, faz uma parceria com ele, traz a expertise dele, se aproxima dele, usa o que puder de atalho, né? Porque uma coisa que eu costumo visualizar muito, oportunidades são infinitas, eu estou listando tudinho aqui que a gente está conversando. Resta a gente saber aproveitar bem, a gente pescar bem e a gente correr atrás. E assim, você se torna literalmente referência de uma semana para outra. Num dia você não é ninguém, no outro mês você é o especialista em BIM para paisagismo no Brasil, porque ninguém conhece quem trabalha com paisagismo no Brasil. Quem trabalha está ali escondido, não está muito na internet, não está muito no... Ou é uma ou outra pessoa. Então, fiquem atentos nisso daí também. Mas desculpa, Carlos, você ia falando... Não ia falar, não. Eu realmente é só concordando mesmo com o que o Everton falou. Tira Realmente... esse nome Carlos aí do seu nome, Campelo, porque eu vejo, eu fico olhando aqui a tela, aí vejo Carlos Campelo, aí quero chamar você de Carlos. Pode chamar de Campelo, é Campelo mesmo, não tem que falar. Mas aqui, agora já inclusive, Everton, que você está falando, por exemplo, o Yuri que está aqui assistindo a palestra, até essa nossa conversa, né? O Yuri, depois eu até consegui liberar o áudio dele, mas ele é arquiteto lá de Porto Velho, foi nosso aluno do IPOG, tá? E hoje está fazendo barragem aqui comigo em Sapezal. Ele viu uma oportunidade, né, uma necessidade e está aqui, né? Então, se você for olhar, Alan, aqui no Rio Juruena, aqui no Mato Grosso, esse rio a gente tem 5 PCHs, que são pequenas usinas, tá? E ele é o único arquiteto de todo o complexo da usina de elétrica de Mato Grosso. Entendeu? Você tem ideia da importância, ou seja, o cara está escrevendo o nome dele na história das usinas de infraestrutura. É o único arquiteto que trabalha com BIM em usina hidrelétrica, entendeu? Ele está até aqui, eu não sei se ele saiu, né? Mas ele viu uma oportunidade e agarrou a oportunidade. Tá? Então, é isso que, corroborando o que o Everton está falando e que o Alan está falando para vocês aí também. Fala, Tiagão, beleza? Boa noite. Chegou lá, Monstro Campelo. Porque tá só Thiago, eu não faço a mínima, mas é isso aí. Ó, como a gente já está indo aí no caminho de 40, 50 minutos, tirando aquela parte ali do começo que deu uma atrapalhada ali, a galera chegou atrapalhando, eu vou começar a listar um pouquinho e vocês vão me ajudar a complementar essa lista, tá? Mas antes de falar dessa lista, eu já estou com o Ctrl+C pronto aqui, eu quero falar um pouquinho ainda sobre uma ideia também, por acaso, um pessoal de Natal, Everton tinha puxado, até pensei que ele ia falar do mesmo exemplo, que eles tiveram uma ideia, não sei no que deu, porque entrou pandemia bem logo depois que eles montaram isso daí, mas que eu achei fenomenal. Eles juntaram um grupo da pós, pegaram assim umas 15 pessoas da pós,
e montaram uma mega estrutura de estilo um coworking para eles, para trabalhar com BIM. Era um escritório lá em Natal que passaria a trabalhar todo mundo com BIM, cada um dentro das suas especialidades, nada assim, nem, eles não seriam sócios. Eles dividiriam custos e gastos e montariam um ecossistema de indicação, e quando o cliente não tiver alguém de uma área específica, tem o colega do outro que trabalha do lado dele, que trabalha com BIM também, e acaba criando muito aquela ideia de parceria, né? Eu não pego tudo, mas eu indico outra pessoa aqui que está do meu lado que faz isso, e o contrário, o oposto vai acontecer em várias situações. Será que isso é uma boa oportunidade para a gente montar um modelo desses em cada cidade brasileira? Ou não? Ou é utopia? Não existe, não tem como fazer. O que é que você acha, Campelo? Acho que é muito difícil. Não, não, não. Isso é questão do basta querer. Você já lançou uma oportunidade aí grande, que com certeza aqui 80% das pessoas não pensavam nessa ideia, né? Que é o que a gente faz, né, Alan? Alan, Everton, quem trabalha de forma colaborativa aí, né? A gente monta uma rede, né? E eles também, né? Enfim, há essa troca aí, nesse mesmo sistema aí que você montou, falou de Natal, tá? E é o que a gente faz, tá bom? Então, Alan, Foi- posso trazer um exemplo também? Manda. Outro. Tá? Beleza. Uma coisa que eu achei interessante, pessoal, turma de Montes Claros, coisa nenhuma. Campo Grande. Era a turma de Campo Grande. A turma de Campo Grande, eu achei super interessante, isso não surgiu nem dentro da turma, só para vocês entenderem, né? Como eu falei, né, tinha lá o curso de Revit para interiores, e a gente, quando está nas cidades, a gente posta onde a gente está, né, dando aula naquele final de semana. Um aluno do curso falou, Everton, eu posso te conhecer? Eu tenho curiosidade e tal. Eu falei, pode. E ele apareceu na aula do IPOG. Avisei o apoio, olha, aqui é um colega e tal. Ele não vai participar da aula, mas ele quer. E aí ele entrou na aula, literalmente. E aí eu falei, pessoal, olha, isso aqui é um conhecido meu, do curso e tal, e tal, e tal. E eu falei, cara, como que tá o cenário de BIM aqui em Campo Grande? E, gente, ele trouxe um negócio para a turma que a turma já estava na metade do módulo e eles nunca tinham ouvido falar daquilo. Que era o quê? Ele trabalhava numa construtora de Campo Grande e as construtoras de Campo Grande se uniram para implantar BIM em todos os processos deles, e toda sexta-feira eles faziam um happy hour, que era assim, se reuniam todos os projetistas, líderes das construtoras, eles traziam um assunto a cada reunião. E aí, podia ser uma construtora, então percebam que eles baixaram a guarda da questão da concorrência, porque eles estavam entendendo que o processo ia acontecer para todo mundo. E aí um falava assim, olha, a parte de compatibilização nós estamos fazendo assim. E todo mundo sabia como todo mundo ia fazer. E eles discutiam entre eles o que dava certo e errado. E depois de 1 hora de discussão, eles tinham cerveja e churrasco, literalmente. A desculpa era o BIM. A desculpa era o BIM. Só que aquela turma, eu acho que de Campo Grande, a primeira turma devia ter uns 40 alunos, mais ou menos, eles ficaram assim olhando para o Richard, que era esse arquiteto. Ele falou, a gente nunca ouviu falar disso. Aonde vocês fazem isso? Olha, a gente faz em tal lugar e eu vim aqui porque vocês estão convidados para participar junto com a gente. Vocês percebem o quanto aquilo que o Campelo estava falando, o quanto o trabalho é colaborativo e o quanto nós precisamos começar a enxergar oportunidades. Por que não começar a criar uma rede de pessoas que trabalham com BIM, e não precisa ser um happy hour, mas falar assim, olha, a gente vai começar a discutir a cada 15 dias, uma vez no mês, e você começar a ser um polo setorizador, né, e fazer uma espécie de coworking, né, de começar a divulgar ali. Eu acho que tudo é oportunidade. E os alunos ficaram enlouquecidos. Tipo assim, caramba, a gente vai. Porque se eles estão discutindo e contando o que eles fazem entre eles, é porque, de fato, eles estão... E aí ele contando, a gente está fazendo prédio em Campo Grande em BIM. E assim, uma coisa que às vezes a gente não pensa. Por quê? A gente vem muito dessa formação que a gente tem que desconstruir muito ela, que é de que eu sou arquiteto, eu defendo o meu, eu sou engenheiro, eu defendo o meu, quando no BIM todo mundo tem que virar amigo e se abraçar. Então eu preciso começar a enxergar, tá, como que eu posso fazer isso? E tudo é oportunidade, né? Teve um grupo de alunos do Rio de Janeiro que mostraram um trabalho incrível durante a pós para mim, né? Tipo, professor, nós temos agora toda a parte de infraestrutura para atender projetos hidráulica, elétrica e estrutural. Semana retrasada, um escritório de Sorocaba, Everton, entrou uma demanda que eu preciso de um escritório
olha, eu conheci esse pessoal aqui numa aula, procura eles. Esse escritório me deu uma devolutiva. Everton, muito obrigado pela indicação. O trabalho deles é impecável, nós contratamos os serviços deles. Então, eu acho que, assim, é começar a enxergar a oportunidade, é começar a ver, e, claro, arregaçar a manga, ir para cima, vai ter muito trabalho, como o Alan falou, mas eu acho que é aí que estão as oportunidades. Com certeza. E trazendo essas oportunidades, posso começar a listar algumas ou vocês querem falar alguma coisa aqui ainda a respeito disso, Capelo, Everton? Por mim, Pode eu ir acho que listando, a gente vai você complementando. pode ir listando e a gente Ó, pode a gente vai ver se tem alguma complementando. outra. Beleza. Quando a gente fala, a gente costuma, depois que a gente começa a se envolver mais com o BIM, a gente começa a ver aquela coisa muito com olhos lá em cima, né? O BIM, o BIM integração, o BIM é tudo, o BIM é compatibilidade, o BIM é fazer tudo ao mesmo tempo e deixar a obra perfeita antes dela sequer começar a construção em si. Mas aqui a gente fala de oportunidades, né? E quando a gente fala em BIM, quando a gente fala numa construção real, a gente pensa, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem, sei lá, os investidores, mas aí você começa a abrir. Tem os pedreiros, tem os serventes, tem a pessoa que faz o serviço do vidro, da serralharia, o pessoal da madeira, o pessoal do piso, o pessoal da fábrica, o pessoal que faz o projeto para a fábrica, o pessoal que faz a contabilidade ali daquilo, o pessoal que faz a administração. Então você começa aqui no macro e você começa a expandir em quase que infinitos micro. E a gente vê o BIM, eu vejo o BIM muito ainda também assim. Muita gente até não gosta dessa minha opinião no sentido de, não, mas tem que defender, que tem que fazer BIM, BIM só é BIM quando faz tudo. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que tem para se fazer. Se é algo que você se identifica, se é algo que você gosta de fazer e você se dá muito bem vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa listinha aqui. Ainda não estou entrando nos méritos de projeto em si. Mas olha só, eu comecei trabalhando com render. Render, eu trabalhava lá quando eu era estudante de arquitetura, que saí do meu estágio e comecei a ganhar dinheiro com render. Tá? No tempo era uma mega novidade, ninguém trabalhava com render, eram 2 pessoas aqui em João Pessoa, no Brasil poucas também. E hoje já tem muito mais gente, mas quem pegou aquilo lá atrás... Mas aí eu sigo aqui, ó, modelagem e parametrização. Everton abriu, né? Com um monte de opções dentro de disciplinas específicas. A gente entra na área de projeto. Eu não vou nem abrir ainda a área de projeto aqui, porque são infinitos. A gente vai começar a falar aqui. A gente até pode dar algumas ideias. Saindo do projeto, a gente entra também na parte de treinamento, que é onde eu também estou bastante envolvido hoje em dia, né? Aulas e treinamentos e consultorias e coisas... Seja para aulas dentro de escritórios, consultorias dentro de escritórios, como o Everton falou, Campelo também faz, eu também faço. Sejam as aulas na pós-graduação, sejam aulas que você monta um cursinho ali e cobra X reais para o pessoal ir assistir suas aulas. Tudo oportunidades. Obra, quem está envolvendo o BIM com a obra hoje em dia? Você está conseguindo, beleza, fez o projeto todo em BIM, está tudo compatibilizado. Tem alguém na obra fazendo aquilo funcionar? Tem alguém lendo aquilo? Tem alguém conseguindo extrair informações daquilo? Pouquíssimas pessoas trabalham, que eu conheço, eu conto na mão aqui, obras que se fazem utilizar do BIM de maneira que realmente traga vantagens lá para dentro. Tá, galera? Investiguem isso aí, porque gigantemente a gente consegue encontrar muitas oportunidades aí dentro também. Coordenação e gerenciamento. Às vezes você não tem muito perfil de estar trabalhando com o software em si, ou estar ensinando, você é mais tímido e tal, ali no ensinar pessoas diferentes e tal, ou vender, ou entrar no empreendedorismo, mas você pode estar numa empresa pensando mais na questão de organizar as etapas, organizar as equipes e montar os trelos e montar quem está fazendo o quê e executar as tarefas de acordo com um sistema de gerenciamento adequado ali para a coisa funcionar, né? Não adianta só fazer aleatoriamente. Então, muita gente prefere ir por esse lado mais de gestão. Análises, eu vejo uma grande oportunidade em questões de análise dentro de prefeituras. Por exemplo, o corpo de bombeiros, dentro de setores específicos em construtoras, que pegam projetos de outros parceiros, de outros arquitetos, outros engenheiros precisam aprovar, e de repente você começa a fazer essas análises
dos projetos usando alguns templates específicos, ou usando plugins, ou usando rotinas, ou qualquer coisa parecida. Ah, Alan, trabalho no setor de análise lá da Caixa Econômica ou da Prefeitura de tal cidade, mas lá a gente pega tudo na mão mesmo. Será que você não consegue de alguma forma implementar essa análise toda em BIM dentro da prefeitura? É difícil. E que bom que é difícil, galera, porque quanto mais difícil for, mais gente tem aquele problema não resolvido, e eu não digo nem só aí, eu digo no Brasil inteiro. E quanto mais gente sem aquele problema resolvido, mais grana para você. Quanto mais gente precisando solucionar alguma coisa difícil, mais grana. E aí vai. Programação, tem gente que gosta de ficar ali mais na questão de, vou fazer um plugin, vou desenvolver rotinas, eu vou pegar esse processo que acontece dentro do escritório aqui, vou otimizar usando macros e coisas, às vezes não necessariamente com programação, às vezes só uma lógica básica para trazer isso para dentro da construtora e otimizar, assim, passar a fazer o projeto 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais rápido. N exemplos a gente escuta por aí, né? Ou começar a aplicar isso em games, né? Eu comecei na arquitetura por conta de game. Eu comecei no metaverso por conta de game, por conta da arquitetura, por conta do método, de tudo mais que se envolve aí. Até já fiz algumas palestras sobre isso aí. E às vezes tudo isso que eu falei daqui para trás, não necessariamente a gente está aplicando para uma obra na vida real. Por que não aplicar isso lá num mundo novo, né? No metaverso, tudo virtualmente? Também são oportunidades que estão surgindo agora e a galera está precisando de gente para isso por todos os lados. E aí eu vi Everton anotando algumas coisas aí também, mas eu começo a falar também de projetos. Querem citar alguns projetos que vocês nunca viram em BIM, que vocês vissem, vocês fariam uma live com a galera aí para divulgar o trabalho deles? Um próprio, eu vou começar então. Vocês vão pensando aí. Vou começar pelos próprios exemplos de Everton. Paisagismo. Tá? Recentemente a gente fez um projeto grande aqui em João Pessoa. Eu estava mais responsável em fazer a consultoria da equipe. Quase a equipe que já trabalhava com essa construtora há mais de década. Tanto o pessoal do interiores como o pessoal do paisagismo disseram, não, a gente não trabalha com BIM, não, a gente vai fazer no CAD mesmo. Aí o dono lá da construtora chegou e falou, né, o gerente lá que estava tomando conta do projeto, do processo todo, não, nesse aqui a gente vai ter que fazer tudo em BIM. Se você não faz em BIM, infelizmente a gente não vai fazer com vocês. E foi simples assim, parcerias de 10 anos aí sendo desfeitas, mais de 10 anos sendo desfeitas, porque as pessoas optaram por não se adequar, né? Não se atualizar. Vitor, principalmente a impressão de casas. Também tenho interesse em 3D, sim. Saneamento básico em BIM, com certeza, Breno. Vitor, Vitor de novo ali também. Até gráficas especializadas em... Você até deu uma ideia aqui que surgiu para mim agora. Gráficas especializadas em plotagem, tanto impressa, papel, como plotagem 3D de projetos em BIM. Não tem. Eu vou falar aqui de Porto Velho, Cuiabá, que eu conheço assim, né? Sapezal. Não tem. Rio Branco, não tem. Então já é uma oportunidade muito boa aí. Muito boa que você está falando. E integrar tudo isso com realidade aumentada, realidade virtual dentro da obra. Cadê? Quantas obras vocês conhecem que poderiam se interessar por isso? Alan, já fiz uns projetos ali, eu coloquei no auge. Será que vale a pena oferecer isso nas construtoras? Vai, começa amanhã. Começa hoje a fazer os contatos. Semana que vem você tá... O Eduardo colocou, energia solar em BIM. Eu nunca vi até o momento. Energia solar em BIM. Energia solar em BIM. Tá? Um outro assunto, Alan, que eu acho que vai estar muito em alta, tá? Principalmente nos próximos anos, é patrimônio histórico em BIM. A gente sabe que tem colegas nossos que trabalham exatamente com isso, tá? O Cavalcante, por exemplo, é um belo exemplo desse. Tem um aluno, Paulo Coutinho, da pós em BIM do Rio de Janeiro, e está se tornando especialista exatamente nesse assunto, mas é um assunto que eu vejo que é muito pouco divulgado, poucas pessoas, que é patrimônio histórico em BIM. E patrimônio histórico vai ser um dos assuntos do futuro, né? Sim, especialmente porque a tendência é, queira ou não, que isso vá acabando, né?
vá se Uhum. deteriorando, vá sumindo, vá desaparecendo, propositalmente ou não. Inclusive, por coincidência, Everton, eu postei uma coisa hoje que a gente fez Ah, eu vi. sobre. E, assim, explodiu de comentários, explodiu de like, galera animadíssima com o que viram lá. É E que é é um uma projeto modelagem bem complexa, né? bem De um patrimônio complexo. histórico. Quem quiser ver lá, dá uma olhadinha. Já vou fazer meu comercial aqui, ó, instagram.com alan.araújo.revit. E apesar de eu não trabalhar com isso, não estar envolvido com isso, mas a gente fez um serviço em BIM para uma equipe lá de Natal. A gente está falando demais de Natal hoje. Ali é a prefeitura de Natal. E essa equipe precisava fazer em BIM, eles queriam fazer em BIM. Então a gente modelou o edifício histórico inteiro e existiam todos os anexos que seriam montados ali também, né? Patrimônio histórico, outra aí. Projetos mecânicos, eu vejo pouquíssima gente no Brasil trabalhando Verdade. com ar-condicionado. Não digo só aquele split, que você vai ali, coloca e calcula o volume, mas fazer projetos com dutos e coisas maiores Ou e Alan, automação também. automação, com Automação, certeza. pouquíssimo falado sobre isso. Existe algo voltado, Breno, para gerenciamento de obras em BIM? Tem, Quer ué. Eu utilizo, responder? inclusive, eu trabalho dessa forma, Alan. Eu utilizo, eu posso até mostrar um exemplo de uma coisa bem simples e básica que, inclusive, que uma pessoa viu como oportunidade. Eu contratei ela só para fazer a parte de acompanhamento de obras, por exemplo, né? Fazer uma coisa bem básica, tá? Não sei se eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu Cuidado para ver não aqui. compartilhar coisa errada aí. Que Não, não os foi aquela vez. últimos. Ó, isso aqui, ó, eu vou mostrar aqui primeiro aqui o acampamento canteiro, né, para vocês poderem ver, né? Então aqui, ó, isso aqui é um boletim de medição, gente, tá? Que ele me entrega, conseguindo ver todo mundo? E esse Sim. menu todo reduzido aí, Campelo, que negócio é esse? Não, Que porque tá gama no é outro essa? monitor. Tá no monitor, tá no outro monitor aqui, tá no menu. Deixa eu botar aqui, pronto. Tá? Então é o seguinte, aqui, ó, pra vocês terem ideia, Vitor, né? Vitor que tá aí, né? Vitor, poxa, vamos supor que essa parede aqui foi executada, né? Então a gente usa um filtrozinho bem tranquilo, né? Só para te mostrar aqui coisa rápida, tá? Então aqui eu já tenho, ó, tá? Então é obviamente que a tabela nossa já vem com a medição, então já pagaria a medição para subcontratada. Então isso é um ponto, tá? Então eu trabalho tanto com gestão na obra no que diz respeito a planejamento, a orçamento, custo previsto e realizado com, né, com essas ferramentas, com Revit, Navisworks integrado. Eu trabalho com o Project, na verdade é a Primavera que eu uso aqui, mas o Project, que ele é mais... o Project é uma ferramenta mais popular no Brasil, né? Mas eu trabalho com Primavera da Verano P6, tá? Então, isso aqui é uma ideiazinha bem boba, bem besta, que a gente consegue fazer essa parte toda de gestão e gerenciamento de uma obra, tá? Então, consigo ver a questão de produtividade, tá, Vitor? Então, eu fiz lá meu planejamento lá. Produtividade do meu homem-hora é 1,70, né? E aí, através de informações, bacana. Através de informações de apontamento em campo, nós preenchemos, né? Fazemos um preenchimento de fato, joga no XML para a nuvem vai lá e pega aquele XML, faz a leitura e me fornece se está batendo ou não com o meu planejamento. Tá? Então, aqui no Revit, uma tabela, gente. O Everton sabe muito bem disso, o Alan também, né? Uma tabela condicional, viu, gente? Se a coluna tal está menor que a coluna tal, fica vermelho ou verde, né? Então, isso tudo, Vitor, eu particularmente, eu nunca vi ninguém falar e nem mostrar, mas a gente já trabalha com isso, tá? E, Rafael, o Primavera, ele é uma ferramenta de gestão de obras, tá? Ele é uma ferramenta que trabalha com planejamento, você consegue trabalhar com custos, orçamento, montar histograma de equipamento, de mão de obra, enfim, tá? É muito boa, mas é cara. E o Project é uma ferramenta mais viável, economicamente falando, e trabalha com planejamento de obras e gestão de empreendimento também de obras, né? E aqui, alguém falou de infraestrutura, né? Isso aqui, gente, é uma estrutura que eu acho que não é muito comum, né, Alan? Acho que a galera aí, não sei se vai saber. Isso aqui é um vertedouro. Um vertedor, uma estrutura que ela tem aí 100 metros de altura, tá? Não vou poder mostrar que são dados sigilosos, né? Mas ela tem aí é uma estrutura que ela é responsável por controlar a vazão, né? A gente fala vazão sanitária do rio, tá, gente? Então, isso tudo no Revit. Então, obviamente, nós temos escavação, nós temos a parte da estrutura, turbinas, comportas, que é estrutura metálica,
né? Tudo isso na ferramenta em BIM aí, tá bom? Então chega aqui, já tá bom. Então está pronto. Muita coisa dá para fazer no próprio Revit, entrando com o Navisworks, entrando com Primavera, entrando lá vixe com Maria. nosso colega lá do Maleta, do engenheiro, Do pessoal lá do engenheiro, Cienge. dá. Tem- E só para Madeleine, que ela tinha perguntado, Madeleine, né? O BIM seria esse fluxo, né? Ou seja, essas ferramentas combinadas aí com tecnologia, pessoas e processos, né? É o BIM, tá bom? Então, só para você meio que responder a tua pergunta aí, não sei se fui fui muito sucinto aí, tá? Mas é uma N, né? Nós temos N áreas aí. Beleza, Everton aí, Alan? Acho que eu Beleza, acabei me só para aparecendo demais fechar aqui, ó, para vocês darem as palavras finais de vocês. Projetos de engenharia naval, tem 2 alunos que eu conheço só que trabalham com isso, um agora em Belém e outro lá em Campinas. Um aluno nosso que trabalha com projeto de brinquedo, esses brinquedos que tem escorregador, que tem as barras, que tem as coisas em BIM. Pessoal trabalhando com iluminação em BIM, paisagismo, a gente já falou. Entrando um pouquinho mais no interior, mais específico, a marcenaria mesmo, mais pesada, não o projeto de interiores, mas a marcenaria mais pura mesmo ali, por se dizer. As áreas são infinitas, galera. E já deixando o meu recado final aqui, porque vocês podem deixar as dúvidas de vocês, mas eu já quero dizer o seguinte, tanto eu, como o Everton, como o Campelo, como o pessoal do IPOG aí, a gente está totalmente disponível aqui para ajudar vocês nesse processo. Para ajudar vocês, sejam com um parceiro, seja com ideia, seja com... Porque assim, tem muita coisa para ser desenvolvida. Eu tento puxar os alunos, nem todo mundo tem aquele fervor de, vou criar uma coisa nova e tal. Mas quando vocês tiverem qualquer novidade, agora recentemente na última aula que eu fiz presencial, o pessoal trabalhava com projetos de madeira. Eu chamei, vamos gravar uma live, por quê? Porque quem trabalha com projetos de madeira aqui no Brasil, né? Poucas pessoas, quase ninguém. Eu conheço ele e outro ali. Então vamos gravar uma live, de repente é uma oportunidade para ela se tornar referência, como eu falei, né? De um mês para o outro. Alguém vê essa live, aí já chama, já contrata um projeto, outra pessoa já chama para outra live, outro já chama, quando vê a pessoa tá cheia de palestra aí pelo Brasil, que foi como muito de nós começamos também, né? A gente começou assim, um convite, aí esse convite alguém vê, outra pessoa vê, e quanto mais a gente aparece, mais a gente aparece. Vai daí ao infinito, vai na bola de neve. E aí uma grande oportunidade de melhorar ainda mais esse networking, né, é dentro da própria pós-graduação aí. Vocês podem depois procurar a Bárbara, o Bruno, para entender como que funciona, de repente vocês entrarem, fazerem parte da pós-graduação, porque vocês vão ter contato comigo, com o Everton, com o Campelo, com outra galera fortíssima aí do BIM. E às vezes vocês já estão muito envolvidos com BIM, mas está faltando, sei lá, um pouco de network, um pouco de outras visões, um pouco de outras possibilidades, às vezes é só o que falta, que é o que eu considero que é mais importante numa pós-graduação como essa. É o contato que você faz lá dentro, as parcerias que você faz lá dentro. Tudo que acontece lá dentro abre muito a mente da gente e faz a gente criar coisas que antes você não teria a ideia, ou não teria a coragem, ou não teria o incentivo para iniciar. Então, sintam-se à vontade de me procurar. Meu Instagram joguei ali há pouco, ó. O Instagram de Campeiro tá ali também. O de Everton tá ali em cima. E quero agradecer a presença de todo mundo aí também, mas eu quero passar a palavra agora também para Everton, para Campelo e para Bárbara dar uma palavrinha final também. Pessoal, como o Alan acabou de falar, né, é um prazer estar aqui, né, agradecer ao IPOG pelo convite, o Alan também pelo convite. Né, contem com a gente naquilo que vocês precisarem, vocês viram que a gente é muito acessível, a ideia é mais esse bate-papo mesmo, inclusive esse é muito a fórmula da própria aula, né, do IPOD, onde a gente troca informações com os alunos, enfim, né, agradecer aí vocês pela participação, pelo engajamento, e contem conosco naquilo que vocês precisarem. É isso aí, né, gente, e de fato, né, a nossa pós-graduação ela é uma pós que ela trata, né, com situações reais, né, do nosso dia a dia, né, e são professores que possuem expertises, né, na área, tá? Então, até eu vou brincar aqui agora, esses 3 minutinhos que eu mostrei de tela certamente abriu a mente de vocês aí para muita coisa. Agora imagina, né, o final de semana inteiro, né, não, Alan, eu até costumo falar que a gente põe para alinhar, a gente põe o pau para quebrar aí nas nossas aulas aí, tá certo?
Com E contem certeza. comigo aí, contem conosco. Com certeza, com certeza. Ó, Rafael, a gente tem duas pós hoje. Uma que tem um foco mais de gestão, né, mais conceitual, mais teórico, mexer com contrato, mexer com licitação, mexer com gerenciamento. E outra mais ferramental, que a gente coloca mais a mão na massa mesmo, em cima de vários projetos. A ideia não é bem ensinar o Revit em si. Vocês não vão sair os deuses do Revit lá de dentro. Apesar que vocês vão ter uma mega base, e a partir dessa base, às vezes eu não recomendo nem fazer outro curso. Eu acho que às vezes o mais difícil é ter esse start. Depois que você tem esse start, você consegue desenrolar sozinho a partir daí, com curso na internet gratuito. Nós três temos cursos pagos também, consultorias e tudo mais, mas às vezes eu nem recomendo. Eu digo, Alan, às vezes o aluno chega para mim e diz, Alan, você tem um curso de Revit? Eu digo, tenho. É completo? É completo. Você quer tal? Mas vou querer fazer. Eu digo, não, eu acho que você não precisa fazer o meu curso diante de tudo que você vai aprender aqui nessa pós. Focado em processo de projeto, se envolvendo com obra, vai mexer com interiores, com projetos de engenharia, com projetos de todo tipo que é tipo, e você vai ter muito tempo para praticar. Claro, não se aprende apenas assistindo. Ah, não vou assistir após ali a aula de Alana no final de semana e vou sair o Deus do Revit. Você não praticar depois, galera, você não vai sair nem o vassalo do escravo do Deus do Revit. É prática, é mexer, é praticar, é errar muito até começar a acertar, né? Então a gente tem que colocar a mão na prática. Tá? Às vezes o mais difícil não é nem mexer no Revit, é entender o que a gente foca na pós, do processo, né? Entender como se faz um projeto ali do zero, claro, a partir de, às vezes, de um CAD ou enfim, mas seguindo um processo ali bem linear, bem apontando para as melhores práticas, né? Sim, Elma, exatamente. Bárbara, de acordo com a resolução do MEC, só conseguimos matricular o aluno depois de colação de grau, quando o aluno é considerado... Ah, acho que Leonardo perguntou se dava para se cadastrar ele como Isso. um graduando ainda. Então já começa a preparar aí, viu, Leonardo? Terminando aí seu curso, já organiza com os colegas, porque vocês indo em grupo, vocês conseguem um desconto aí com Bárbara também. Junta um grupo aí de umas 50 pessoas, vocês conseguem um descontão aí com ela. E só para. O Eduardo tinha feito a pergunta lá atrás e acabei não respondendo, uma coisa rápida. Ele perguntou sobre o Project e o Primavera. Eu não costumo ver, Eduardo, comparar ferramentas, tá? Ambas ferramentas atendem a planejamento. O Primavera ele possui muito mais módulos, tá? Só que vai depender mais da sua necessidade, tá certo? É isso. Então é isso. Bárbara, quer colocar alguma coisa a mais também? Eu queria agradecer a todos pela disponibilidade de estar aqui, né, aprendendo até agora, né, essa hora da noite, todo mundo vem cansado do trabalho e tal, mas é legal a gente estar aqui compartilhando experiências, né, com os grandes mestres que a gente tem aqui. Quero pedir desculpas também pelo ocorrido, né, lá no início, enfim... são coisas que independem do IPOG, mas a gente conseguiu, né, manter o controle do evento até o final. Quero informar também a quem tiver interesse na especialização e for do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está com uma turma para iniciar no dia 29 de abril. E com relação às turmas remotas, a gente tem uma iniciando 22 de abril e uma de coordenação e gestão iniciando em 20 de maio. Eu deixei o meu contato aí no chat, meu contato de WhatsApp, então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ficar à vontade para me procurar. Professor Alan, muito obrigado. Professor Everton, muito obrigada. Professor Campelo, muito obrigada. E boa noite a todos. Valeuzão, turma. Obrigado demais. Marcelo, sim, como você tem uma graduação em administração, pode. Bruno, qualquer coisa, pode me chamar. Pode nos chamar aí que a gente troca umas ideias. É bem legais depois. Então é isso aí, turma. Valeuzão aí, abração e tudo de bueno. Beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês. Um abraço. Foi ótimo estar com vocês. Qualquer coisa, contem com a gente. Procurem aí o IPOG para ter maiores informações. Boa noite a todos, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Beleza, Tiago.